Áudio e Vídeo News. Ilustrado. Revista Oeste. Apple vai bloquear iPhones consertados com peças roubadas. Governo Lula suspende publicidade no Twitter X. Homem mata 6 a facadas em ataque em shopping na Austrália. Representante do Twitter X no Brasil deixa cargo. O tweet mais ridículo da semana, 64. A história do mecânico de 61 anos sentenciado a 14 pelo STF. Silvio Santos é vítima de fraude envolvendo filiação ao PT. TV Cultura contrata militantes de esquerda para nova série. Ameaça de ataque do Irã a Israel é real, afirmam Estados Unidos. Em alerta contra a ameaça do Irã, Israel intercepta mísseis do Líbano. Inteligência analítica. Petista Lula sanciona a lei mantendo saidinha de presos do regime semiaberto. Brasil sem medo. A alfândega não tem registro de Felipe Martins em Orlando em dezembro de 2022, diário BSM. Ditadura da Nicarágua fecha embaixada em Berlim. Em Lord Jim, o autor coloca o herói diante do seu destino, para que ele possa descobrir de que estofo é feito. Sem querer, Elon Musk fez o mesmo com parte da inteligentsia brasileira. Desafiada a mostrar os valores que realmente defende, ela só pôde exibir uma cara repugnante. Tirania é o regime que corrompe o espírito da lei para abusar do poder e violentar o Estado de Direito. Faz sentido. Democracia de partido único é tudo que o PT sempre quis. Obscurantismo, Sr. Barroso, é essa autêntica inquisição a que estamos submetidos em pleno século XXI, onde um Torquemada redivivo não de batina, mas de toga, coadjuvado por 8 esbirros submissos, comanda um tribunal de exceção, promove uma verdadeira caça às bruxas, investiga, acusa, processa e julga hereges, escolhidos a dedo, ao arrepio da Constituição, da lei e do devido processo. E ainda tem o desplante de dizer que é tudo em defesa da democracia. Repita comigo, jovem. Prisão não foi feita para ressocializar. Prisão foi feita para punir, para afastar do convívio social quem age fora da lei e representa uma ameaça à sociedade. Para incentivar os demais a não se bandearem para o lado do crime, leia Crime e Punimento de Gary Becker. É também uma forma de dar algum conforto às vítimas e suas famílias, vingança, evitando assim que a justiça seja feita pelas próprias mãos das vítimas. A famigerada ressocialização, se quando possível, vem lá no final da fila, e deve ser feita dentro da prisão, não fora dela. O resto é discurso ideológico de estudante secundarista. É de cair o queixo essa tentativa orquestrada de desqualificar o mensageiro, para não ter de enfrentar a mensagem. O nome dessa falácia é argumento ad hominem. É claro que o jornalista sabe que o equipamento Starlink é portátil e que o fornecedor do serviço não tem como impedir seu transporte. Faltou apenas o apurar as marcas dos smartphones ou computadores utilizados pelos garimpeiros, bem como os apps utilizados por eles para captar o sinal da Starlink. Podia também se interessar pelas marcas utilizadas pelos bandidos do PCC ou do CV, dentro e fora dos presídios. Mas como esses equipamentos e programas não são do Elon Musk, a informação não interessa. É patético para dizer o mínimo. Demográfica e culturalmente, o futuro da Coreia do Norte está muito mais garantido que o da França. No longo prazo, o humanismo liberal é muito pior até mesmo que o comunismo juche. Cisjordânia. Um terrorista abriu fogo da vila de El-Moair contra as forças israelenses e residentes civis. Segundo depoimentos, o terrorista usava uniforme, aparentemente da polícia palestina, e fugiu em um carro Marda cinza. Porta-voz da IDF. Na sequência dos alertas que foram ativados na zona de Anita, norte de Israel, foram identificados 3 foguetes que atravessaram o território do Líbano em direção a Israel, e caíram em áreas abertas. Além disso, 2 drones explosivos cruzaram recentemente o território libanês para Israel e também explodiram na área de Anita. As FDI responderam com fogo de artilharia no sul do Líbano. 3 advogados próprios no Supremo do país, ingerências descabíveis, inquérito baseado em crime nenhum e um mapa horrendo. A banana à vista do exterior em uma semana. Mais cara de Brasil que isso? Impossível. Não vamos aceitar bilionário intervindo na nossa política nacional. Aprendam, nacionalistas, não adianta fazer frufru falar empolado. Na hora dos vamos ver, a esquerda mainstream considera vocês bolsonaristas e de extrema direita. Direita?
Este senhor tem um sério problema neste enquadramento. O revolucionário citado passa longe deste espectro político. A.C. Barreto. Neste artigo eu previ este movimento retórico. E depois de anos de acusações falsas, descobrimos que os verdadeiros terraplanistas são os comunistas petistas. A mídia amestrada brasileira agora resolveu explorar o fato de que foram apreendidas antenas da Starlink, de Elon Musk, em garimpos ilegais. Se a ideia é vincular o bilionário ao crime, de quem seria, por exemplo, a responsabilidade quando se apreende celulares em presídios? Mudar a representação do globo para colocar artificialmente o país no centro do mundo é uma daquelas ações que bem poderiam ser extraídas de obras distópicas sobre nações de regimes tirânicos, que criam uma realidade paralela a fim de enganar seu povo. Talvez explique. Os garimpos ilegais estão usando a Starlink do Musk. Achei que o Lula tinha acabado com os garimpos ilegais, não? A liberdade é um ideal, mas na perspectiva indicada por esta fórmula de Goethe, tudo que liberta o nosso espírito sem nos elevar a um maior domínio de nós mesmos, corrompe-nos. Júlio Zevola. Se, e eu digo se, pudermos chegar ao Brasil, alguém está dentro? Quero ver o avaliador ter coragem de reprovar e virar golpista. Lembrete periódico. Liberdade para dizer o que os políticos aprovam existe até no Irã e na Coreia do Norte. Liberdade de expressão é outra coisa. É exatamente a capacidade de dizer o que os políticos não querem que seja dito. Se você não tem autorização para dizer o que é tabu, o que é ofensivo, o que é inaceitável, então você tem qualquer outra coisa, menos liberdade de expressão. Os censores desinformam sobre a liberdade de expressão absoluta. Como é impossível negar a virtude da liberdade de expressão, os censores precisam criar espantalhos. E um espantalho atual é a ideia de liberdade de expressão absoluta. Eles querem que você pense que a visão absoluta signifique que todo e qualquer discurso seja liberado. Só que isso é inexistente. Na teoria da liberdade de expressão é praticamente impossível encontrar um só absolutista, ninguém defende isso. A expressão deve ter diversas limitações: pedofilia, alienação parental, testemunho, comunicação de crime, ameaça, etc. Isso para ficar só nas mais incontroversas. Se for listar todas, são dezenas. Ninguém acredita nesse conceito de absoluto. Isso é espantalho dos atuais censores, que precisam justificar para os outros e para si, porque de uma hora para outra eles se tornaram os autoritários que dizem tanto combater. Na teoria da liberdade de expressão, a palavra absoluta nem é muito usada, eu mesmo prefiro não usar, mas quando usada, quer dizer absoluta quanto ao ponto de vista. Por exemplo, se um local ou plataforma permite discursos políticos, a visão absoluta significaria que todo e qualquer discurso político seria permitido. O conceito tem muito mais a ver com neutralidade de ponto de vista do que com vale tudo. Eu sempre prefiro falar em ampla liberdade de expressão. Agora, é fácil entender porque os censores fazem questão de fingir que não entendem isso. Eles sabem que a censura é moralmente insustentável. Então eles precisam ridicularizar e vilificar o outro lado da maneira que for possível para parecerem um pouquinho menos vis. Todos os registros foram destruídos ou falsificados, todos os livros foram reescritos, todos os quadros foram repintados, todas as estátuas, todas as ruas, todos os edifícios renomeados, todas as datas foram alteradas. E o processo continua dia a dia, minuto a minuto. A história se interrompeu. Nada existe além de um presente interminável no qual o partido tem sempre a razão. George Orwell, 1984. Brasil, atualização. O presidente argentino Javier Milei ofereceu ajuda ao empresário Musk diante da situação que a empresa X enfrenta no Brasil. A informação foi confirmada pelo embaixador argentino nos Estados Unidos e pelo porta-voz da presidência argentina. O diretor jurídico da X no Brasil, Diego de Lima Gualda, renunciou ao cargo. O governo brasileiro suspendeu, através da SECOM, a publicidade institucional na plataforma X. Elon Musk declarou, e o processo de apelação é uma farsa em referência aos apelos judiciais realizados pela empresa. Grande conflito de interesses, comentou Musk sobre a indicação de Cristiano Zanin para o STF. Estados Unidos. Com uma potencial escalada das tensões no ON e o aumento dos riscos de um ataque terrorista em solo americano, o voto pelo correio nas eleições de 2024 deverá ser ainda mais estimulado, com o intuito de evitar grandes aglomerações no dia das eleições e reduzindo alvos em potencial para um ataque terrorista.
Não é pelo Brasil ou pelo povo, é um governo da pirraça e da vingança. Vai acabar mal.